Olá, 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 boa noite, meus amores, como vocês estão? Olha, antes de tudo, eu quero pedir para a galera que está assistindo no replay para que vocês façam os comentários aí, depois eu vou dar uma olhadinha com bastante atenção e a gente bate um papo aí pelos comentários mesmo, tá bom? Tem problema nenhum. E para você, sim, que está no replay, nós vamos falar sobre 11 atitudes que você tem e que estão atrapalhando você de viver o extraordinário no seu casamento. Sim, gente, o extraordinário porque eu sou intensa. Então, eu não tenho problema nenhum de viver o melhor do meu casamento, o melhor da minha relação. E eu quero sim que vocês também vivam tudo isso e de uma forma muito leve, sem se preocupar com julgamentos, sem se preocupar com pontos de vista de outras pessoas, com críticas. Por que eu tô falando isso? Eu venho percebendo que muitos casais, eu não falo nem de pessoas externas, não tá fora da relação, não. Eu digo assim, o próprio casal, eles estão tendo dificuldade de estar se entregando totalmente. Seja por qualquer motivo, for sim, por medo de se arrepender, né? Medo de se decepcionar. Então, assim, tenha leveza na sua relação, faça com que ela se torne uma relação gostosa de se viver. Eu falo sim, eu falo de casamento perfeito. Ah, Vivi, mas casamento perfeito, não, a pessoa nunca pode se separar? É assim? Claro que não. Ninguém está livre de uma separação. Mas a gente pode sim viver intensamente a relação que a gente deseja viver. E eu costumo falar que a mulher ela tem sabedoria o suficiente para conduzir a relação dela para o lado, para o sentido que ela quer viver. Por que eu digo que a mulher tem sabedoria? Porque ela não vai pensar só nela, ela vai pensar também no marido dela e se tiver filhos também. Ela vai conduzir de uma maneira em que ambos serão felizes, ambos vão desfrutar de uma relação incrível. Né? Então, assim, homens, confiem nas suas esposas, porque elas sempre querem o melhor para vocês, né? Pra gente, de um modo geral. Então, assim, essas atitudes que eu vou citar aqui hoje, elas falam também de uma forma, de um comportamento infantil, né? Que muitas pessoas têm, não é só as mulheres, não. É porque aqui eu falo diretamente para as mulheres. Mas, assim, é um comportamento infantil e que atrapalha você de ter uma vida mais leve, mais saudável com seu marido, com mais confiança, com mais diálogo. Então, assim, faça o possível para viver sim o extraordinário. Eu sou intensa em tudo que eu faço, gente. E quando se trata do meu casamento, quando se trata de eu estar mostrando um caminho para que as outras esposas consigam sim desfrutar do casamento delas, eu faço o que for possível, o que for necessário para ajudar. Mas essas 11 atitudes, eu tenho certeza que alguma delas vocês têm, porque é quase que impossível as mulheres não terem passado por alguma dessas atitudes aqui, algum desses comportamentos. E quando eu digo infantil, é uma forma de mulher birrenta mesmo, sabe? Aquela que fecha, cruza os braços e fecha a cara, aquela que não quer, que não se abre, aquela que quer que o marido descubra o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Então, assim, nós vamos falar de 11 atitudes e depois vocês comentam aqui para mim se você ainda vive alguma dessas, tá? Alguma dessas atitudes. A primeira atitude, fiz são 11, né, gente? Então, para lembrar, eu preciso ter aqui tudo escrito. A primeira atitude que eu vim pensando em trazer para vocês é deixar algo desagradável que aconteceu se acumular. Gente, isso é muito comum de acontecer entre os casais. Por quê? A pessoa dá pouca importância para aquele acontecimento e ela não resolve aquilo naquele momento. Ela deixa para resolver em outro momento. Mas sabe qual é o momento que a mulher escolhe resolver esse problema? Ela escolhe resolver numa próxima discussão, numa próxima briga. Ela fica esperando uma falha do marido para que ela jogue tudo na cara dele. É assim ou não é, gente, que funciona? Então, assim, é importante que você teve algo que seu marido fez que te desagradou, você chama ele, conversa,
Mostra pra ele o que você te chateou. Gente, seja sincera, faça da sua relação uma relação leve, uma relação amiga, sabe? Que você tenha liberdade, intimidade pra você falar, poxa, amor, né? Que se chamar de amor, no caso, eu chamo de amor. Poxa, amor, não gostei do que você fez, né? Me senti desconfortável, não foi legal pra mim. Gente, é muito natural, precisa ser natural isso. Agora, se você deixar se acumular, sabe o que vai acontecer? A próxima briga que você tiver, que é aquela que você está esperando que aconteça para que você tenha motivos para falar, né, para você jogar na cara dele, não vai ser só esse problema. Você vai ter um outro problema para resolver. Aí serão duas coisas e isso torna uma bola de neve e a relação fica desgastada porque você não consegue mais controlar esse comportamento. O seu marido passa a não te dar tanta atenção. Olha, eu fiz uma pesquisa, até as meninas iam concorrer, né, a cada uma mentoria, né? E nessa pesquisa, o maior número, né, 70% das mulheres estavam se queixando por falta de atenção do marido. Aí a gente fala em relação a deixar as coisas se acumularem, né, os problemas se acumularem. Aí você quer deixar tudo para resolver depois, e quando para resolver é um problema, você se torna uma pessoa chata, porque você não vai resolver aquilo com tranquilidade, porque você está acumulada, né? Estão com problemas acumulados. O seu marido passa a não te ouvir mais. É assim ou não é, gente, que acontece? O marido passa a não ouvir mais a mulher, mas não é porque ele não quer ouvir, não, gente. É porque aquilo ali já se tornou muito comum para ele. Então, para ele, tanto faz o que você está falando ou deixando de falar. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês: teve algum problema, né? Aconteceu algo desagradável, o marido fez algo que desagradou, você precisa colocar isso, né, na mesa e mostrar para ele o que você não gostou e o que você gostaria que não se repetisse mais. Porque uma coisa eu sempre coloco aqui para vocês, gente, a gente precisa dar clareza para o nosso marido, né? Homem são pessoas objetivas, então a gente não pode ficar rodeando aquilo que a gente quer dele, o que a gente deseja. A gente precisa ser clara para que ele entenda o que a gente quer, espera dele e espera do nosso relacionamento, tá? Então, assim, tudo que você puder resolver com rapidez para que você aproveite a sua relação por muito mais tempo, né? Porque o tempo que você vai acumulando esses probleminhas, o que acontece? Você não desfruta do melhor do seu casamento. Então, vamos mudar essa situação, vamos mudar esse comportamento, porque é sim um comportamento infantil e é um comportamento que te impede de viver o melhor da sua relação com seu marido, tá ok? Então, essa foi a primeira atitude que eu vim pensando para trazer para vocês. Agora eu vou falar da segunda atitude e que também não foge muito do que eu falei aqui agora, não. Ó, fazer de uma situação simples de resolver em um problemão. Isso não é pelo tempo que ficou acumulado, não, gente. É porque você, às vezes, aconteceu isso daqui e para você se torna isso, sabe? Independente do tempo que você demorou para resolver. Então, assim, tenta olhar as coisas por vários ângulos, né? Tenta olhar a parte que... qual foi a intenção positiva daquela situação? Por que meu marido se comportou assim? Né? O que eu fiz, o que eu causei, né? Essa reação nele. Então, assim, tenta fazer de um problema pequeno, né? E resolva esse problema de uma forma natural. Porque se você fizer de um problema pequeno um problemão, imagina quando for um problemão mesmo para você resolver. Então, é interessante, sim, que você saiba dosar e se posicionar sempre que for preciso. O seu marido precisa ter clareza do que está acontecendo, tá? E você, como é uma mulher sábia, você sabe como conduzir e direcionar a relação para o ângulo que você quer viver. E não deixe isso nas mãos do seu marido, porque o homem, ele não tem a sabedoria que uma mulher tem, né? Principalmente quando se trata de relacionamento.
Então, não deixe certas situações nas mãos do homem. Eu não estou dizendo, escuta bem, eu não estou dizendo que você tem que resolver as coisas sozinha. Não é isso. Eu estou dizendo que você tem sabedoria para conduzir as situações desagradáveis que acontecem no casamento, tá? Mas vocês são adultos, são dois adultos, precisam ser do mesmo tamanho e precisam ser maduros para sim viver uma relação saudável, uma relação incrível, uma relação extraordinária que é possível. Aí você me fala, Vivi, mas uma relação extraordinária não tem brigas, não tem pontos de vista diferentes. Tem, gente. Uma relação extraordinária, ela também tem pontos de vista. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, e ali há algum atrito, né? E vocês precisam resolver. Mas qual é a diferença entre uma relação que não é madura, né? Que não tem uma mulher sábia conduzindo, para uma relação que tem sim um casal maduro, né? Dentro desse relacionamento? É que eles conseguem contornar essa situação de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais assertiva, muito mais leve e que não deixa de forma alguma, de maneira alguma, esses problemas irem para um próximo nível onde fica muito mais difícil de resolver, tá bom? Então nós falamos da segunda atitude que as mulheres têm, principalmente as mulheres, gente, não tem jeito. É assim, são as mulheres, a maior parte que tem esses tipos de atitudes. Mas agora a gente vai falar da terceira atitude que deixa o seu casamento muito morno, tá? Querer que ele adivinhe o que você quer. Gente, olha, bato palma para as mulheres. Eu vivi já esse momento, tá? As mulheres têm o hábito de achar que o homem ele vai adivinhar o que ela quer que ele faça, adivinhar o que ela está desejando que ele faça. E não vai funcionar, porque ele não vai entender nada do que você quer, principalmente se você estiver fazendo birra, estiver fazendo cara feia, estiver fazendo biquinho. Então, assim, é importante que você seja clara, que você se posicione dentro do seu relacionamento e mostre, sim, de uma forma muito objetiva. Gente, nós mulheres não somos tão objetivas, né? Nós somos muito detalhistas, nós queremos aquilo tudo nos mínimos detalhes, mas os homens são objetivos e a gente precisa entender essa linguagem deles. A gente não tem para onde correr, tá? A gente precisa entender a linguagem do homem. E eles são objetivos e a gente precisa mostrar o que a gente quer para ele, o que a gente espera dele e do nosso relacionamento com ele. Então, seja clara, seja objetiva, não fique de rodeios, fale o que você quer e resolva essa situação de uma forma prática. E que toda vez que você for resolver essas situações, você vai perceber que cada vez mais vai ficar natural e cada vez mais vocês vão resolver com mais rapidez, tá? Imagina, você discorda de qualquer coisa do seu marido e você tem um comportamento que costuma deixar isso se exceder por muito tempo. Imagina se quando começar a acontecer de maneira contrária, né? Quando você tiver algo que te desagradou e você conseguir colocar ali e o seu marido entender o que você falou e conseguirem resolver de uma maneira muito mais rápida. Você vai ter muito mais tempo com o seu marido, mas de uma forma prazerosa, sabe? Vivi, mas é sempre que ele vai entender? Não. Não é sempre que ele vai entender e nem é sempre que a gente vai conseguir explicar, né, de acordo com o nosso ponto de vista em relação ao que estiver acontecendo. Mas quanto mais clara você for, mais fácil vai ser do seu marido entender. Então, seja clara e objetiva, né? Se posicione sempre. Não precisa gritar, não precisa brigar para isso. Ele não vai te escutar se você gritar, tá? Então, assim, você não precisa ter o mesmo tom da voz do seu marido, de maneira alguma você precisa fazer isso. Mas você, sim, precisa se posicionar, tá? Se posicionar. Então, vamos para a quarta atitude, que nós mulheres temos sempre, mas que pode mudar, e mudando você vai começar a viver de uma maneira muito mais prazerosa o seu casamento, tá? E não acredite nas pessoas que dizem que isso não é possível, viver de forma prazerosa o casamento. É possível sim,
tá? E eu estou aqui para provar para vocês que é possível, tá bom? A quarta atitude, arrumar briga sempre que ele vai jogar futebol. Gente, tudo bem que não são todos os homens que jogam futebol, né? Não são todos, isso aqui eu não generalizei. Mas o futebol foi só um motivo, né? Mas tem N outras coisas que o homem pode sentir vontade de fazer, mas ela arruma briga, porque acontecem com mais frequência, né? O futebol acontece com muita frequência, mas pode ser qualquer outro tipo de esporte ou qualquer outra atividade. De repente ele gosta sempre de ir na casa de um amigo para conversar e tal. Então, gente, não faz sentido nenhum você tentar proibir, né, você arrumar briga com seu marido sempre que ele tiver necessidade, né, ou ele já gosta, ou ele já fazia isso antes mesmo de te conhecer, antes de casar com você. Então, assim, não faz sentido nenhum você entrar nessa briga, né, ou você criar essa briga, porque ele provavelmente ele não vai deixar de fazer e você vai ficar se estressando, você vai ficar sofrendo de uma maneira desnecessária, ou então ele vai deixar de fazer, mas você vai sofrer bastante. Você pode ter certeza disso. E você vai sofrer muito mais do que se ele fosse pro futebol dele com um acordo seu com ele, sabe? Ah, mas aí todo sábado, todo domingo, não é assim. Tudo precisa ser acordado entre o casal, tá? O casamento, ele não pode correr frouxo, gente. Precisa ter acordos, sim. E um deles é esse, né? O marido quer ir pro futebol? Beleza, vamos conversar, né? Poxa, todo sábado à noite não vai rolar, né? Todos os sábados à noite, mas assim, um sábado por mês, né? Então, assim, todo domingo de manhã, não pode ser uma coisa, não é que não possa, gente, não é interessante que seja com dias, assim, fixos, né? Porque a gente precisa alimentar a nossa família, né? O casal precisa ser alimentado, o convívio precisa ser alimentado. Então, é importante que vocês tenham equilíbrio e seja de forma adulta, né? Porque você tentar proibir ele de ir pro futebol não é a melhor maneira de você tentar lidar com seu marido. E desse jeito você não vai conseguir nada com ele a não ser sofrimento, tá? Então, assim, tenta conversar com ele, mostre para ele o que você enxerga a respeito disso, tá ok? E no dia que ele for jogar futebol, tenta fazer alguma coisa que te agrade também, que te faça feliz, né? Vai visitar uma amiga, faça algo que te faça bem também, porque isso faz parte, tá bom? Vocês se amam, vocês querem ficar juntos, mas isso não significa que vocês não podem ter desejos de prazeres individuais, né? Tipo, um quer ir pro futebol, a outra quer ir na casa de uma amiga. Então tá tudo bem, tá? O importante de tudo isso aqui que eu tô falando é que você tenha acordos maduros com seu marido, tá? Diga pra ele o que você quer, o que você acha. E vocês vão viver de uma maneira muito mais leve. Vocês acreditem no que eu tô falando. Vocês vão viver de maneira mais leve, porque vocês vão estar agindo de maneira natural, tá bom? Então vamos para quinta atitude, que eu acho assim, gente, eu super julgo isso.